Boa tarde a todos, eu os cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu gostaria de falar com os irmãos a respeito da palavra de Deus. E recentemente, ontem praticamente, deu um boom aí na internet, todos os teólogos e pastores ficaram revoltados com a mensagem de um pastor, entre aspas, chamado Ed Renekiewicz. E o Ed Renekiewicz, ele fala que a palavra de Deus, ela é uma letra morta. Nesse vídeo, ele fala que a palavra de Deus precisa ser atualizada, relida, ressignificada. Então, isso para todos soou como uma barbárie. Mas será que a gente não pensa isso também? Eu gostaria de refletir com os irmãos. Será que nós não dizemos da boca para fora que não concordamos com essa heresia, mas em nossas práticas nós não temos concordado, olhando para a Escritura da mesma maneira que ele olha? Então, eu gostaria de te convidar a olhar um texto comigo e você reflete se você pensa como ele, assim como eu também estou refletindo. Eu vou compartilhar com vocês a palavra de Deus, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala o seguinte, versículo 8 em diante. O apóstolo Paulo diz o seguinte: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Aí ele diz o seguinte, olha só, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. E ele conclui, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em amor, em fé e amor e santificação com bom senso. E aí, pegou para você aí também? Porque o Ed Renekiewicz, ele fez uma crítica falando que o apóstolo Paulo, ele é machista. E o texto que ele usou, dizendo que o apóstolo Paulo é machista, foi quando o apóstolo Paulo fala que a mulher tem que ser submissa ao homem. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, a mulher tem que ser, o homem é o cabeça da mulher. E ele chamou o apóstolo Paulo de machista. E aqui, será que o apóstolo Paulo também está sendo machista? Então, se a palavra de Deus, se isso aqui é um texto que não se aplica mais hoje, porque ele precisa ser atualizado, foi um contexto da época, o apóstolo Paulo, ele ensina aqui que a mulher não deve exercer autoridade na igreja e nem ensinar. Olha só, a mulher aprende em silêncio com toda a submissão e não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Então, a pergunta que a gente faz aqui é o seguinte, será que isso aqui não é para nós hoje? Se isso só foi no período de Paulo? Será que isso não está desatualizado? Eu creio que não, porque o apóstolo Paulo, ele cita o princípio do Éden. Olha só. Veja bem, Moisés escreveu Gênesis cerca de 1500 anos, 1550 anos antes de Cristo. Perdão, antes de Paulo. Então, se o profeta Moisés escreveu esse princípio tão antigo, o apóstolo Paulo se apropriou dele. Mas espera aí, a palavra de Deus não precisa de atualização? O apóstolo Paulo está cometendo uma gafe aqui, então. Um texto de 1500 anos antes da época dele, ele pega e usa para
usar como princípio que fundamenta essa prática na igreja? Então veja bem, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O apóstolo Paulo fala um pouquinho antes de entrar no capítulo 3, onde ele vai definir como deve ser a liderança na igreja. E ele não inclui mulher. O Senhor Jesus Cristo não incluiu mulher entre os 12 apóstolos. E também Deus não usou nenhuma mulher para escrever os textos sagrados. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, de 33 em diante. Perdão, vou pegar aqui do versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, se existe um profeta dentro da igreja, aqui o apóstolo Paulo está ensinando como deve ser o culto na igreja, colocando ordem na casa. E ele fala o seguinte: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. E os profetas são homens. Porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres, olha só, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. E ele conclui: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vocês? Então, veja bem, é claro, a palavra de Deus não se originou no meio das mulheres, foi no meio dos homens. Deus instituiu essa ordem. E Deus, quando institui isso, meus irmãos, não é porque Deus é machista, é porque quando ele usa o princípio da hierarquia do Éden, ele coloca cada um na sua missão. O homem tem uma missão, a mulher tem outra. Não é porque a mulher não é competente como homem. Muito pelo contrário, tem muita mulher que dá de 10 a 0 em homens. Mas não é essa a questão que diz se a mulher deve ou não falar. A questão é a hierarquia. Olha, essa hierarquia, a própria Trindade, ela exerce, ela respeita as funções. O Senhor Jesus, você acha que ele não sabe quando que é o fim dos tempos? Ele não é onisciente? Mas quando questionaram ele de quando seria o fim dos tempos, ele falou que não competia a ele, competia somente ao Pai. Então, se Deus ele decreta a salvação, o Filho vem executar, o Espírito Santo efetivar, nós vemos que existe uma função econômica entre a Trindade. Da mesma maneira, na humanidade existe uma função econômica. O homem ele exerce o papel de autoridade. Então, não é questão de competência, é uma questão de proteção. E pelo que eu entendo aqui, o contexto aqui é de um profeta falando na igreja. Isso não quer dizer que as mulheres não devem ensinar em nenhuma hipótese. Sim, as mulheres devem ensinar as crianças, as mulheres devem ensinar as mulheres, mas quando um profeta fala na igreja, a mulher não deve questioná-lo. Se ela tem uma dúvida, ela deve questionar no bastidor, pergunta primeiro para o seu marido. Se o teu marido não souber te ensinar, pergunta para o pastor da igreja. Por quê? Porque se a mulher tenta fazer isso aqui, se a mulher tenta questionar o profeta, a mulher vai estar fazendo algo que é vergonhoso na igreja. É vergonhoso. Então, meus queridos, voltando para o texto lá, Deus, ele sempre protegeu a mulher na história, não enviando mulheres para a guerra, livrando as mulheres, permitindo que elas ficassem 1 ano com seus maridos antes dos maridos irem para a guerra, permitindo que elas recebessem herança também, não circuncidando as mulheres, mas olha só, Deus preserva as mulheres. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, veja bem, Deus quer preservar as mulheres.
Quando nós vemos uma mulher exercendo uma função de autoridade, é vergonhoso para um homem. Por quê? Porque ele não está protegendo a sua esposa. Por quê? Porque é ali onde a mulher sofre ataques. E nós devemos preservar as nossas esposas, tanto no ministério na igreja, quanto também na parte profissional. A mulher pode sim exercer a sua profissão, mas se a gente vê que a mulher está se expondo demais, se machucando demais no trabalho, o homem deve preservar a sua esposa. Então, a mulher, ela é uma auxiliar idônea do homem. Os dois são beneficiários da graça de Deus, precisam cooperar, sim, mas essa autoridade, o pastorado não foi dado à mulher. E aí? E agora eu gostaria de te perguntar, de acordo com isso aqui que eu estou falando, por acaso você não fica indignado com um texto como esse também? Como está na sua igreja? As mulheres estão sendo chamadas de pastoras porque fala melhor do que o homem? Ou porque ela é esposa de pastor? Não. As mulheres estão exercendo função de autoridade na igreja? Então, estão ensinando os homens? Então, esse texto aqui, ele também expõe no nosso coração de que às vezes nós somos hipócritas, porque nós acusamos os teólogos liberais, os hereges, mas na verdade a gente não põe em prática aquilo que está escrito, tá? Então eu gostaria aqui de conclamar os irmãos para que a gente sempre esteja fazendo a reforma em nossa igreja. A reforma, ela foi necessária desde o Éden, quando Satanás veio corromper a palavra de Deus. Deus falou, olha, não come daquele fruto daquela árvore. E Satanás veio o quê? Ah, isso daí não é a verdade. Certamente, se você comer, nada vai acontecer com você. Então, Satanás, ele vem corrompendo a palavra de Deus desde o início. E da mesma maneira que o apóstolo Paulo usou esse princípio eterno da humanidade, que foi primeiro a criação do homem, depois a da mulher, assim ele também fundamenta como deve ser essa doutrina dentro da igreja. E eu te convido a se submeter à palavra de Deus junto comigo. É difícil, porque hoje em dia o movimento das mulheres tomaram uma proporção tão grande que as mulheres estão se expondo tanto, estão se machucando, e estão tomando a cena e os homens estão retraindo, deixando de fazer suas funções, e as mulheres estão precisando assumir o papel, porque tem muito homem banana hoje em dia. Então, eu te convido, se você é um homem e não tem exercido autoridade na sua casa e tem delegado isso à mulher, eu convido você a se arrepender. E se você é mulher e tem exercido a autoridade de homem, eu convido você também a se arrepender, porque é isso que a palavra de Deus faz e fala. Pede para a gente fazer, para o nosso bem, para a ordem na igreja. E eu te convido, então, a se submeter à palavra de Deus, que é um desafio tanto para mim quanto para você. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos, Pai, que temos pincelado textos que nos agradam na Tua palavra. E nós, mesmo que discordemos com as palavras dos hereges, Pai, nós temos atualizado a Tua palavra sem a Tua permissão. A revelação foi dada para o nosso bem, para a nossa ordem, em como cultuar ao Senhor. É o Senhor quem dita as regras. É o Senhor quem dita como deve ser adorado e como deve ser o ministério na igreja. Os dons, quem distribui é o Senhor. Nós sabemos que nós não somos homens, não somos melhores que as mulheres. E também as mulheres não são melhores que os homens. Mas cada um tem a sua função. E nos ajuda a nos submeter à tua palavra, Pai, porque é um grande desafio. Eu oro e te peço, em nome do Senhor Jesus, nos dê força para nos submeter à tua palavra e entender que o princípio é eterno. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará, disse o Senhor Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.
Deus te abençoe, um forte abraço aí. Até mais.